Olá, meu pessoal, tudo bem com vocês? Glórias a Deus pela tua presença. Te agradeço por você estar mais uma vez aqui comigo. Eu quero trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas antes eu quero pedir para você, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. Não deixe também de deixar o seu like, que é muito importante para nós. E principalmente se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante porque aí a gente vai continuar crescendo. Esta palavra, o interesse nosso aqui é espalhar a palavra de Deus. Não é outro, é apenas esse. E você fazendo isso, você vai estar contribuindo conosco. Amém? Eu quero pedir para você aguardar um pouquinho. Nós vamos estar mostrando a nossa vinheta e logo em seguida vamos estar dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter me esperado até agora. Agora eu quero convidar você, se você estiver de posse aí da Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo, no livro de 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11, em seguida nós vamos estar fazendo uma meditação sobre esta palavra. Livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sua sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Amém? Vamos lá, queridos, vamos meditar um pouquinho sobre esta palavra. O título desta mensagem é Colocando a Casa em Ordem. Vivemos em tempos que a família perdeu a sua referência de seu lar. As pessoas não gostam de ficar em casa. O casamento tem sido desvirtuado. A maternidade foi desvalorizada. Poucos sabem o que é uma família no sentido patriarcal, com pai, mãe e filhos. Qual seria o modelo da família de acordo com a vontade de Deus? O rei Ezequias recebeu esta ordem do Senhor por meio do profeta Isaías, para colocar em ordem a sua casa. E a minha pergunta para nós: como está a sua casa, meu querido?
Como está ali o seu convívio familiar? Você é casado? Muito bem. Como está a convivência entre você e a sua esposa? Tem filhos? Ótimo. Como está a convivência entre você, a sua esposa e os seus filhos? Você não é casado? Não tem problema, mas você vive numa família. Como está a sua convivência entre você, seus pais, a convivência entre você, seus pais, seus irmãos? É muito importante isso. Quando Deus fala, coloque em ordem a sua casa, a gente pode entender nos dias atuais, a casa das pessoas está um pouco desordenada. Eu já vi algumas coisas aí que me deixou horrorizado. Na sequência desta mensagem, eu vou estar relatando algumas situações que eu já vi acontecer. Mas vamos seguir em frente aqui. Nós vemos que a primeira ordem que Deus dá é a respeito da vida espiritual. No verso 3, o rei Ezequias ele fala: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias ele está dizendo ao Senhor que ele andava em retidão de vida. Então por que aquilo estava acontecendo na sua vida? Por que aquilo estava acontecendo que Deus fala, ponha em ordem a sua casa porque você vai morrer? E aí a gente percebe que Ezequias pediu a Deus para se lembrar disso. Senhor, lembra-te que eu tenho andado desta maneira. Será que nós podemos fazer da mesma forma? Pedir para que Deus lembre como nós estamos andando e para que Deus possa abençoar a nossa vida, assim como Ele fez com a vida de Ezequias? Sua vida espiritual estava em ordem, porque de alguma forma ele pôde pronunciar isso para Deus, ele pôde alertar ao Senhor que a vida dele estava em ordem. E nós hoje precisamos ter a nossa vida também assim. Precisamos estar com a nossa vida em ordem, caminhar de forma que Deus possa se agradar de mim e de você. A vida espiritual, ela norteia tudo em nossa vida. Se a família é uma prioridade, então o nosso lar precisa ser de paz. Você tem lido a Bíblia e orado em sua casa? Como é que tem sido a sua vida de oração? Você ainda não é crente. Você talvez não entenda direito isso. Então eu vou te dar um conselho. Querido, a nossa vida espiritual ela tem que estar adequada à palavra de Deus. Mesmo que você não seja um homem que frequente uma igreja, uma mulher que frequente uma igreja, que tenha uma vida espiritual firmada nas mãos do Senhor, mas lembre-se que você tem responsabilidade com a sua família. E nós só temos um que pode dar direção na nossa vida, que pode mudar a nossa história, e esse um é o nosso Senhor. Então adeque a sua vida à vida de Deus, à mão do Senhor. Ore pela vida dos seus filhos, consagre os seus filhos ao Senhor. Procure você estar sempre em contato com Deus. Isso é muito importante. A nossa vida espiritual, ela não pode ser banalizada. A nossa vida espiritual, a vida dos nossos filhos, lembra de Jó? Que eu já fiz em algumas outras mensagens. Jó, independente de seus filhos terem errado ou não, Jó nem sabia se os filhos tinham cometido algum pecado contra Deus, mas depois daquelas reuniões que os seus filhos tinham entre eles como irmãos, convidando também as suas irmãs, naturalmente devia ser uma grande festa que eles faziam, onde eles tinham muita bebida, muita comida, tinham muito momentos ali vamos dizer assim, de comunhão. Jó pensava, e se os meus filhos, na sua festa, naqueles aquelas suas reuniões, e se eles pecaram contra Deus? E se eles blasfemaram contra Deus? Então Jó, sem perguntar para nenhum deles, Jó fazia os seus sacrifícios e oferecia ao Senhor. Jó pedia perdão pela vida dos seus filhos, ou seja, Jó tinha uma preocupação com a vida espiritual dos seus. E isso, querido, independente de você ser uma pessoa que frequente uma igreja ou não, você tem responsabilidades com a vida espiritual dos seus filhos. Então é muito importante isso. E não somente dos seus filhos, mas da sua família de uma forma geral. Filhos, netos, esposa, de repente seus pais.
também são pessoas que não têm um relacionamento com Deus, mas se você tem esse conhecimento, ore pela vida deles, consagre a vida dos seus pais, dos seus irmãos ao Senhor. Vida espiritual é algo que nós precisamos ter, sabe, uma coisa muito bem firmada no nosso coração. O segundo tópico que eu queria colocar para nós são os relacionamentos. Também no versículo 3, ele fala da inteireza de coração. Ezequias fala sobre ele viver diante de Deus, cumprindo a sua palavra e viver em inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente da sua família. É muito importante, querido, nós temos um coração assim. Lembra também do que Deus falou a respeito de Jó, quando Satanás veio procurá-lo, veio se apresentar diante dele, ele pergunta, de onde vens? E aí Satanás fala de rodear a terra e andar sobre ela. E aí Deus pergunta para Satanás, viste meu servo Jó? Homem reto, que se desvia do mal, íntegro. Olha o testemunho que Deus havia dado para Satanás de quem era Jó. E naturalmente Jó sabia, Satanás sabia disso. Qual o testemunho que Deus daria de mim e de você? Você tem como me dizer? Será que Deus daria testemunho seu, ou mesmo meu, como ele deu testemunho de Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Precisamos ser assim. E Ezequias foi um homem que viveu dessa maneira. Ezequias foi um homem que ele mesmo lembra a Deus, Senhor, lembra-te de que andei em tua presença com inteireza de coração. A nossa família, queridos, é muito importante. E para nós andando com inteireza de coração, nós estamos sendo exemplo para eles. Porque também não adianta nós falarmos que andamos em inteireza de coração, se não o fazemos. Não adianta nós, por exemplo, pedirmos a Deus, Senhor, olha para mim, e Deus falar, meu filho, você anda todo errado. Que exemplo você é para a sua família? Nós temos que olhar dessa maneira, temos que ter esse olhar espiritual sobre como nós vemos. Precisamos de tempos em tempos, querido, parar, fazer uma avaliação, como é que está a minha vida. Muitas vezes eu estou aqui no nosso templo, que é uma igreja que eu estou, no momento da minha oração eu coloco diante do Senhor e falo, Senhor, se tem algo em mim que não te agrada, mostra para mim. Porque às vezes nós somos cegados pelo rei deste século, pelo príncipe deste século, que é Satanás. Ele joga as suas incertezas dentro do nosso coração, ele nos cega daquilo que nós temos feito, e nós achamos que está tudo bem. Então nós precisamos, de tempos em tempos, fazer uma reflexão, dar uma olhada para dentro de nós. Como está o meu espiritual? Como está o meu coração? Será que eu tenho andado, como disse Ezequias, será que eu tenho andado em inteireza de coração diante de Deus? Querido, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça de Deus, então precisamos viver isso. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias, que a própria palavra nos diz que nós vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos com todo o nosso coração. Como você tem buscado ao Senhor? De que forma você tem agido diante de Deus e como você tem vivido para Ele? Tudo isso é muito importante. Ter um coração inteiro significa não fingido, sem divisão. Querido, o meu e o seu coração não pode estar dividido. Nós não podemos servir a dois senhores, porque a Bíblia nos ensina que se nós servirmos a um, com certeza nós vamos desagradar ao outro. Não tem como. Não tem como você servir a Deus e servir ao outro lado. Deus, Ele não quer você em partes, Ele quer você por inteiro. Pensa isso. Pensa que isso é muito importante. Em casa é onde ficamos à vontade e mostramos quem realmente somos. Quem é você dentro das quatro paredes? Porque muitas vezes temos uma personalidade dúbia. Diante de Deus, diante dos homens,
diante daqueles que estão ali à nossa volta, nossos amigos, nossos irmãos, nós somos uma pessoa, mas quando nós estamos escondidos deles, mas não nos escondemos de Deus. Quando nós estamos em quatro paredes, nós praticamos coisas que não deveríamos praticar. Então precisamos ser, como aqui a Bíblia nos ensina, temos que ser alguém que não tenha divisão no coração, que nós temos que ser um diante de Deus e diante dos homens. Isso é muito importante que a gente entenda dessa maneira. Você tem amado o teu próximo, meu irmão? É muito importante que o amor esteja dentro do teu coração, que você esteja praticando o amor com as pessoas, que você esteja vivendo uma vida realmente de amor, sabe? Uma vida em que você possa realmente amar ao seu semelhante. Não podemos, neste caso, ser uma pessoa que fala do amor, mas não o pratica. O amor é algo que não pode deixar de existir dentro de mim e de você. E pensa no que eu vou te falar agora. O amor não é algo que você compra em algum lugar. Não é algo que você pede para Deus: Senhor, coloca amor no meu coração. Claro que você pode pedir isso, mas você tem que ter o desejo de amar. Senão, como eu sempre falo nas minhas ministrações, Deus ele não invade. Deus ele não vai mudar o seu caráter se você não permitir. Deus não vai mudar a sua forma de viver, de amar, de respeitar as pessoas, se você não permitir. O amor é um desejo que eu tenho que ter. Às vezes você pode até não ter uma grande afinidade com uma pessoa, mas você fala: eu determino na minha vida que eu vou amar essa pessoa. Às vezes é uma pessoa problemática, cheia de contradições, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não tratam as pessoas como deve ser tratado, mas independente disso, você tem que tomar a decisão de amar essa pessoa. E quando você toma a decisão de amar, você vai perceber que esse amor ele pode evoluir dentro de você e crescer. Por quê? Porque Deus acrescenta cada vez mais, mas a atitude de amar tem que partir de nós. Amém, queridos? Seu coração está inteiro dividido. Um coração dividido é igual a um reino dividido. Ele não prosperará. Ele não conseguirá prosperar, ele não conseguirá crescer, ele não conseguirá ser vitorioso. Um coração dividido não tem condições para ser assim. Então você não pode permitir que o seu coração se divida entre Deus e outra parte. Aquilo que é de Deus não pode ser tirado. Aquilo tem que estar dentro de você. Aquele amor que vem de Deus tem que estar dentro de você. Aquela parte dentro de você que pertence a Deus não pode ser ocupado por outra coisa. Portanto, nós não podemos amar a Deus, me perdoe a frase, ao diabo. Nós não podemos amar a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Porque quando você faz do dinheiro o seu Deus, com certeza você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Ter dinheiro não é nenhum pecado, é até uma bênção. Porque se dinheiro fosse mudar a vida de alguém, você pensa que o diabo ia deixar todo mundo rico. Mas não é assim que funciona. O dinheiro, quando você tem mais amor ao dinheiro do que a Deus, aí a coisa se torna triste. Aí ela se torna complicada e perigosa. Então precisamos olhar para isso aí. Para saber isso, basta analisar as discussões, brigas e momentos de raiva. Quais são os momentos que te afligem, que te fazem irar-se? Quais são os motivos que fazem isso? É a maneira que você tem de saber onde está o teu coração. Se você tem falado palavras duras com quem você ama, lembre-se de que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34, parte B. Se você fala de maneira bondosa, se você fala de maneira amorosa, se você fala, sabe, com carinho com as pessoas, é disso que o seu coração está cheio. Porém, quando você fala com ira, quando você fala, sabe, de forma blasfema, tem que tomar cuidado, querido. Como eu falei, de tempos em tempos precisamos parar e analisar como está o nosso coração, de que forma ele está, o que está sendo cultivado no meu e no seu coração. Para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais o amor.
aquilo que eu falei. O amor ele tem que ser exercitado. O amor ele não é algo que você vai receber e através daquilo ali você vai passar a amar, não. É uma determinação sua. Você determina que você vai amar, independente se a pessoa te ama. E é assim que se faz. Você tem amado a sua família de todo o teu coração? E ao Senhor? E aqueles que não te amam? E aqueles que talvez até te odeiem? E aqueles que parecem que são um incômodo na tua vida? Você tem amado essas pessoas? Se não tem, comece a mudar. Porque o amor é uma prática que Deus não abre mão dela. Terceira ordem seria a atitude. Também no verso 3 ele diz que fiz o que era reto aos olhos do Senhor. As atitudes mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. A primeira coisa que fez quando se tornou rei foi mandar abrir o templo de Deus. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 3. E restabeleceu o culto ao Senhor. Celebrou a Páscoa, que há muitos anos estava esquecida. Ordenou a coleta de dízimos e ofertas para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes e levitas. Ou seja, ele trouxe uma mudança onde antes isso não estava acontecendo. Ele começou a fazer as coisas para Deus de uma forma como antes não havia sido feita, como os seus antecessores não estavam fazendo. Ou seja, ele trouxe de volta o culto ao Senhor, ele trouxe de volta a abertura ao templo, ele naturalmente tirou todas as estátuas dos deuses que já estavam sendo adorados naquele lugar, ele mudou a história. Então Deus sabia quem era Ezequias. Ezequias era alguém que estava mostrando ser alguém que amava ao Senhor. Quando enfrentava seus inimigos, antes de tudo, orava a Deus. Quando você vai passar por uma grande batalha, como você tem feito? Você tem entregado essas batalhas nas mãos do Senhor? Ele é aquele que vai guerrear por você. Esta luta não é sua, esta luta é do Senhor. Pense nisso. Como Ezequias mesmo disse na sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor, pois ele obedecia à vontade de Deus. E você e eu, nós temos obedecido à vontade de Deus? Você tem feito a sua própria vontade ou o que é reto diante do Senhor? Pensa nisso. Nós precisamos ser assim. Precisamos fazer a vontade do Senhor, fazer o que é reto diante do Senhor, para que possamos alcançar as nossas vitórias. Concluindo, querido, quando colocamos nossa casa em ordem, mesmo que enfrentemos problemas como Ezequias enfrentou, que ficou doente e recebeu a triste notícia de que o seu tempo estava terminado, Deus entra com providências na minha e na sua vida. O Senhor disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. E a palavra diz que Deus haveria de dar mais 15 anos de vida a Ezequias, e também ia dar vitória sobre os sírios, porque Israel sempre viveu uma constante luta contra esses povos. Então, queridos, pensa, como está o teu coração diante do Senhor? De que forma você tem vivido? Se você tem vivido de forma correta, mantenha isso, aprimore o seu louvor, aprimore a sua adoração ao Senhor. Não deixe que as coisas desse mundo venham a trazer consequências ruins. Como eu falei lá no início da mensagem, quando eu falei sobre a família, que é talvez a coisa mais importante que Deus colocou na nossa vida, eu acho que é a mais importante mesmo. A nossa família, nós temos que ter os cuidados necessários com ela. Só que eu vi durante a minha trajetória de vida algumas coisas muito tristes. Famílias, por exemplo, que o pai, por viver uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, ele de alguma forma ele induz que a sua família viva desta forma também. Ele induz a seus filhos a andarem de forma errada, mesmo que de forma inconsciente. Ele não vai para o filho: você tem que andar errado, mas pelas suas práticas, pelas suas ações, os seus filhos o veem e os seus filhos o seguem.
Certa vez eu estava ouvindo uma palavra, não lembro quem foi o pastor, e eu aprendi uma coisa muito importante. Os nossos filhos, querido, muitas vezes, ou na maioria delas, elas aprendem muito mais com os nossos atos do que com aquilo que falamos. Muitas vezes você repreende um filho, você educando ele, naturalmente você o pune por alguma coisa, e às vezes aquela punição, aquela repreensão não vai fazer tanto efeito quanto os seus atos em todos os momentos, porque o seu filho vai estar olhando aquilo, seu filho vai estar vendo aquilo que você está fazendo. Talvez aquilo que você trouxe como repreensão para ele, uma punição, um castigo, talvez não seja tão útil quanto o seu procedimento como pai, como homem, como mãe, como mulher, como marido, como esposa. O nosso procedimento diante da nossa família é o que vai trazer muitas coisas boas aos nossos filhos. Às vezes vão ser melhores até mesmo do que eu falei, do que um exemplo. Quando você pune, quando você traz uma palavra, quando você traz ali uma exortação diante dos seus filhos. E para encerrar, eu queria apenas contar um fato que eu li há alguns anos atrás, que me trouxe horror com relação a famílias. Eu ainda era líder de célula naquele tempo, e na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos um reservado lá, e nesse reservado nós tínhamos vários livros, várias revistas. Eu inclusive andei levando alguns livros que eu já tinha lido, livros que são escritos por homens investidos da palavra de Deus, homens investidos da justiça de Deus. Alguns livros eu levei e deixei ali para que as pessoas lessem. Não falei que tipo de leitura seria, porque a pessoa vai sem saber e começa a ler e cria um interesse pela palavra de Deus. E no meio desses livros haviam revistas que as pessoas traziam. Eu peguei uma revista dessas, não me lembro que revista era, porque uma matéria que estava naquela revista me trouxe interesse de ler. Eu li essa revista naquele momento, levei para minha sala, na hora do almoço, e comecei a ler aquela revista. E eu li uma matéria muito interessante, e eu quero dizer até maligna, a forma como ela é apresentada, que algumas famílias, eu não me lembro o ano, 2003, 2004, 2005, uma coisa antiga, não sei agora, porque essas revistas eu não tenho o hábito de ler. Eu li durante muitos anos, comprava para ler porque eu achava as matérias interessantes. Hoje, com o advento da internet também, ficou muito mais fácil você encontrar algumas informações, e eu evito até o gasto com isso. Mas aquela revista eu peguei para ler porque me interessou uma matéria que falava sobre família. Famílias de grandes centros no nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em que famílias foram entrevistadas, e elas diziam assim, que elas estavam abrindo as portas da sua casa para que os seus filhos pudessem trazer as suas namoradas e passarem a noite com eles dentro de casa, no quarto deles. Famílias estavam abrindo as portas para que as suas filhas trouxessem os seus namorados, seus ficantes, como eles mesmos chamam, para passar a noite com eles. E quando eles foram entrevistados, perguntaram: poxa, mas é uma atitude assim um pouco fora do contexto família? E algumas pessoas, ou a maioria delas, responderam: não, eu prefiro o meu filho trazer a namorada dele para passar a noite com ele dentro da nossa casa, lá no quarto deles, que eles tenham a sua intimidade lá no seu quarto, do que eles estarem num motel ou dentro do seu carro, numa orla de praia, correndo o risco de serem assaltados e mortos. Eu acho que o correndo o risco de serem assaltados e mortos, os pais até é uma preocupação normal, mas chegar ao ponto de permitir que a sua filha traga o seu namorado para dentro do seu quarto onde ela dorme, para dormir com ela, o seu filho trazer a sua namorada para dentro do quarto onde ele dorme, para que a namorada durma com ele, alegando o perigo que tem lá fora, eu vejo que é uma coisa muito fora do contexto família tradicional. Hoje em dia, talvez as pessoas, quem ouvir isso aqui, talvez vai falar: esse cara está errado, isso aí não é a maneira de fazer, eu acho que está certo, tem que deixar trazer mesmo. Eu não sei qual é o conceito de cada um. Eu tenho um casal de filhos que hoje são, graças a Deus, são casados e muito bem casados.
eu nunca permitiria uma atitude dessa dos meus filhos. Eu correria até o risco de eles me desobedecerem e fazerem aquilo que normalmente alguns jovens fazem, passar a noite em motel, ou ter um relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado dentro de um carro, numa orla de praia ou em outro lugar. Eu correria até esse risco, mas eu não abriria o quarto dos meus filhos para que eles praticassem atos sexuais, porque eu estaria trazendo uma condenação para dentro da minha família. Eu estaria permitindo algo que da parte de Deus não é visto com os olhos, com bons olhos. Deus não olha isso de uma maneira boa. Eu prefiro correr o risco e principalmente aconselhar os meus filhos que não vão para hotéis, que esperem o tempo certo. Eu sei que não é fácil nos tempos que nós estamos vivendo, porque nós vemos adolescentes com 14, 15 anos mantendo relacionamentos sexuais com as suas namoradas. Nós escutamos muitas crianças que têm aparecido grávida, meninas com 13, 14 anos, vai descobrir o namorado dela tem 15, 16 anos. Eu acho que está faltando um pouco da parte de nós como pais, um pouco mais de preocupação com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos que não é a maneira correta de se proceder. Não é esperar que eles comecem a agir dessa forma para que a gente comece a agir também. Os meus filhos, se estiverem assistindo este vídeo, se assistirem, eles vão lembrar. Eu muitas vezes sentei na sala da nossa casa com eles, queria saber como é que foi o dia deles, quem são as pessoas com quem se relacionam. Cheguei um dia para minha filha, falei: filha, se um dia você aparecer um pretendente na sua vida, eu não quero que você namore por aí escondido, eu quero que você traga. Eu quero conhecer o seu namorado, eu quero conhecer os seus amigos, da mesma forma com o meu filho, que para mim não tem aquele negócio de dizer, cuida, como eu já escutei essa frase, cuida das suas cabritas porque o meu bode está solto. O meu filho eu sempre aconselhei. Quando meu filho começou a namorar, a primeira menina que eu sabia que ele estava namorando, eu falei: você gosta dessa moça? Gosto, pai, então eu vou te pedir uma coisa, respeito com ela. Se você falasse para mim que é só um namorico, eu ia falar: deixa disso então. Isso não leva a nada, porque não é porque meu filho é homem que eu acho que ele pode sair por aí catando qualquer menina, porque eu também não quero isso para minha filha. Hoje, graças a Deus, somos dois casados, eu acho que eles aprenderam algumas coisas no caminho. Não estou dizendo que meus filhos sejam íntegros e livres de terem cometido esses erros, mas não que eu saiba. Então eu peço para você que está aí do outro lado desta tela, lembra deste pequeno questão que eu falei, que eu vi ali numa revista. Olhe para as suas famílias como Deus olha para ela, olhos de amor, santidade. Não deixe que seus filhos venham se contaminar, não deixe que suas filhas venham se contaminar. Não abra a porta do quarto dos seus filhos para que eles venham receber seus namorados e namoradas, porque eu quero dizer para você, querido, você está trazendo contaminação e maldição para dentro da sua casa. A nossa família é um projeto de Deus. A nossa família é algo de suma importância para Deus e tem que ser para nós também. Um dia, queridos, quando nós chegarmos ao final da nossa caminhada neste lugar, nós temos que sair daqui com a certeza de que um dia os nossos filhos estarão alcançando também os portões celestiais. Pense nisso. A mensagem de hoje é essa, é uma mensagem para que nós possamos entender que o amor à nossa família precisa estar muito vivo. E o amor é algo que você não compra, que você não vai pedir para que ninguém coloque para você. Você tem que tomar a decisão de amar. Comece amando a sua família, comece amando a sua esposa, seus filhos. Ame todos ao seu redor, independente se a pessoa ama você ou não, porque amor verdadeiro, ele não é desse tipo que você vai amar porque a pessoa te ama. O amor verdadeiro, ele simplesmente ama. Ponto final. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar e depois vamos às nossas considerações finais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero já nesta oração, Senhor, apresentar diante de Ti a minha família, a família daqueles que estão do outro lado desta tela. Eu oro então, Senhor, e consagro a Ti os meus filhos, a minha esposa e as famílias daqueles que estão assistindo esta mensagem.
Que essas pessoas também, Senhor, possam entender que o nosso lar é sagrado. Nosso leito, Senhor, é sagrado. O quarto onde dormem nossos filhos é sagrado. Que não pode haver contaminação, não pode haver maldição neste lugar. Por isso eu oro para que as nossas famílias sejam colocadas em Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor venha abençoar a cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que as nossas famílias, Senhor, sejam famílias ricamente abençoadas, aleluia. Que o nosso povo, Senhor, seja um povo santo. Que as Tuas misericórdias nos alcancem todos os dias. E que nós possamos viver para a nossa família, Senhor, o tempo de amor, tempo de alegria. Que os nossos filhos, Senhor, sejam ricamente abençoados. Que os nossos filhos possam gerar outras famílias que da mesma forma a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que o poder do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Que tudo em nós, Pai querido, seja para a glória do Teu nome. Te peço nesta tarde e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, quero agradecer pela tua presença até agora. Pedir para você, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com os seus contatos. É muito importante para nós, porque o meu desejo é semear a palavra de Deus. Não é mais nada do que isso. Então, para você que esteve comigo até agora, um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.